E que bom, mas o frio pode ser exterior, mas o coração tem que estar aquecido pela presença do Espírito Santo, amém? Só tem que, crente ter do fogo, né? Crente não para com frio, não. Abre comigo em Josué, capítulo de número 1. Deus tem uma palavra especial para o nosso coração. Tenho certeza que quando a gente sai de casa, em qualquer circunstância que for da nossa vida, Deus separa algo precioso para a nossa vida. O texto diz assim, Josué capítulo 1, o verso, vamos do número 1 mesmo. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué. Fala comigo, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Amém. O Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar ou servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puseres a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei e nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos seus pais, aos pais deles. Verso 7, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que você andar. Verso 8, não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você vá ou ande. Papai amado, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e por tudo aquilo que nós sabemos que o Senhor há de fazer. O nosso coração está aqui sujeito à Tua voz, à Tua presença. E que nessa noite, Pai, cada homem, cada mulher, cada filho, cada pai que está aqui, possa provar de uma porção especial vinda do Senhor. Nós cremos que o Teu Espírito Santo está no nosso meio, pairando sobre nós e se movendo em nossas vidas. Por isso nós abrimos o nosso coração, Deus, recebemos a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Queridos, eu estava falando sobre o frio, a importância de você dar esse passo de fé, de sair da sua casa num dia que de repente tudo que você queria era estar enrolado num cobertor, né? Nós falamos talvez alguns meses atrás, aquela mensagem, quem estava aqui, sobre cama curta e cama estreita e o cobertor curto, né? E essa mensagem talvez cabe para muitos de nós, né? Aquilo que nós passamos na nossa vida, tudo aquilo que nós nos movemos em direção a algo, isso faz todo sentido quando nós desejamos algo da parte de Deus. Deus está disposto a fazer, mas a nossa parte precisa ser feita com muita intensidade, com muita propriedade, para que mova o coração de Deus naquilo que nós desejamos. Deus é um pai abençoador, mas Ele só abençoa aqueles filhos que desejam. E não só o desejo no coração, é o desejo físico de se mover em direção àquilo que o pai
deseja dar, né? Eu falei sobre o frio e muita gente está em casa por conta do frio, por conta de tantas coisas que, né, que podem entrar ali como compromisso, algumas coisas. Mas eu lembro que quando a pastora estava grávida, todas as 3 gestações dela, uma coisa era muito interessante. Esse violão, não sei se vocês perceberam, ele é redondo atrás, né? É um violão, esse violão aqui tem 25 anos, gente. Foi Deus nos deu esse violão, a equipe de louvor comprou há tantos anos atrás. Logo quando a Ludmila, quem conheceu a Ludmila? Ludmila Ferber. Logo quando ela estava em ascensão, os nossos encontros, o nosso momento com Deus era regado de muita Ludmila. Muito regado de Ludmila e Cirilo. E quando a Ludmila veio, nós vimos o violão dela, um Ovation, lindo, tudo. Aí o pessoal fez ali uma vaquinha e comprou. E depois Deus nos presenteou diante de um roubo que nós sofremos na nossa casa, que levou o bebezinho da pastora, o violão dela, né? Mas é interessante que ele é abaulado atrás, ele é redondo. E as gestações que nós tivemos... os nossos filhos, eles nasceram e foram criados em cima de caixas de som, né? Dentro desse contexto de igreja, desde da gestação da barrigona dela. E eu lembro que ela, acho que ganhou foi na terça, não lembro qual deles, mas no domingo você estava ministrando louvor. Um dia antes foi, né? E eu lembro que ela tocava, ela ficava de lado para conseguir tocar o violão, assim, porque a barrigona é desse tamanho, o violão redondo. E as situações da nossa vida, elas não podem impedir a gente de andar, de caminhar em direção daquilo que nós desejamos de Deus. E o esforço que nós fazemos em direção a isso vai fazer toda a diferença quando a gente requerer algo de Deus diante de um clamor, diante de uma oração. Agora esse texto aqui eu quero entrar com vocês, foi só um comentário, eu quero entrar com você nesse texto. Josué, ele está no momento da vida dele, perceba que Josué, ele ainda está de luto. Por quê? Porque o texto diz assim, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu. Agora, a primeira coisa que a gente precisa entender é que existe um padrão de Deus para as nossas vidas. Quando que Deus começa a falar com Josué? Depois que Moisés, servo do Senhor, morre. E o texto segue dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, está morto. Agora você precisa fazer uma coisa, se preparar. Prepare-se e passe este Jordão, você e todo o povo. Moisés é morto. Existe um período de luto. Luto por alguém, não é qualquer pessoa que morreu, não é um andarilho, não é um morador de rua, não é um profissional liberal, não. Era a grande figura da nação, o grande marco da nação, o grande profeta, o grande sacerdote, o grande homem de Deus, aquele que conduziu um povo durante 40 anos dentro de um deserto, aquele que promoveu, Deus promoveu através dele as pragas no Egito, toda a provisão do deserto, a abertura do mar e tantas coisas aconteceram por intermédio daquela pessoa. Ele foi um instrumento de Deus para que tudo isso acontecesse, ou seja, aquele homem que era a figura máxima de toda a nação havia morrido. Existia um pranto em toda a nação, existia um choro, existia algo engasgado na garganta deles, nesse momento que a história começa a ser relatada na vida de Josué, e um marco do início da vida de Josué é o luto pela vida de alguém. Perceba que Deus vai falar com Josué quando o teu pai morre. E essa transição que nós vamos falar um pouco hoje, prepara-se agora e passe esse Jordão. Não somente você, mas todo esse povo. O que Deus está mostrando para Josué e para nós nessa noite existe
um momento da nossa vida que a gente precisa deixar para trás. Mas não somente deixar para trás, existem passos que nós devemos dar em direção daquilo que Deus quer para a nossa vida, para aquilo que é o propósito da nossa existência. Primeiro, perceba que Moisés está morto. A primeira coisa que Deus fala para Josué é o quê? Passe esse Jordão. Por quê? Porque você lembra da história, Moisés recebeu toda a palavra de Deus. Você vai ser o quê? Um libertador. Existia uma palavra, Paulo, sobre a vida de Moisés. E existia uma palavra diferente para a vida daquele povo. Qual que era a palavra para Moisés? Você vai ser um libertador. E para o povo era o quê? Eu vou te dar uma terra que mana leite e mel. Existiam duas palavras distintas que quando a gente mistura elas, a gente coloca Deus como alguém injusto. Por quê? Porque a gente coloca a promessa do povo em cima das costas de Moisés. Mas Deus nunca falou para Moisés que Moisés ia provar da terra prometida. Deus falou para Moisés que ele seria o quê? Um libertador. Então as promessas do Senhor para a sua vida, cuidado quando você ouvir isso. As promessas do Senhor para a sua vida, elas não só vão ser cumpridas, como elas já foram cumpridas em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então tudo aquilo que nós precisamos, através da morada do Espírito Santo dentro da sua vida, você já conquistou. O problema é que você não põe a mão por imaturidade. E a gente não conquista diante de Deus as coisas porque a gente não se prepara para recebê-las. Ok? Josué, prepare-se amanhã? Não. Prepare-se agora. Moisés já morreu. Chega de chorar o luto. Chega de prantear. Moisés já foi. O período de Moisés já foi. Existiu uma responsabilidade sobre a vida de Moisés, mas agora essa responsabilidade foi passada para ti. Quantas vezes na nossa vida a gente vive debaixo de homens e mulheres e está inserido em lutas, em crises, em projetos e propósitos. A gente está inserido no propósito, mas de fato a responsabilidade não é nossa. Agora a gente passa a ter uma responsabilidade e aqueles que exerciam essa responsabilidade já passaram. E se a gente não assumir essa responsabilidade por aquilo que Deus está confiando na nossa vida, a gente de fato não consegue prosseguir. É como uma filha que antes estava vivendo debaixo da responsabilidade do pai e da mãe. Mas quando eles casam, a responsabilidade se torna deles. Basicamente é isso. E não dá para mim mais contar com a força e a disposição dos meus pais. Agora eu sou o homem da casa, eu sou a mãe, eu sou o pai. E tudo aquilo que acontece agora é responsabilidade minha. E o que Deus está falando para Josué é isso. Josué, cuidado, Moisés já está morto. Ele resolveu os problemas, agora que tem que resolver é você. As coisas aconteciam, corria para Moisés, agora chega, Moisés está morto. Agora você tem que assumir a responsabilidade. Prepara-se agora e passe esse Jordão. Jordão, na Bíblia, ele quer dizer aquele que desce. E perceba que todos aqueles que passaram, todas as histórias, todas as situações que aconteceram ao redor do Jordão e no Jordão, foram situações, ocasiões que tiveram um grande marco na história. Perceba que Elias, ele foi arrebatado depois do Jordão. João Batista, o ministério dele basicamente foi ao redor do Jordão. Jesus, ele foi revelado no Jordão. Então existe alguma coisa muito importante acontecendo aqui para que seja enaltecido esse momento da vida de Josué, essa passagem pelo Jordão. E o Jordão é aquele que desce. O Jordão, ele significa muitas vezes na nossa vida a cura que a gente precisa. A restauração que a gente precisa para poder prosseguir, as renúncias que nós precisamos fazer para poder prosseguir. Perceba que para Josué continuar, fazer aquilo que Deus chamou,
ele precisava ir lá, precisava descer, precisava muitas vezes olhar para dentro dele, arrancar de dentro dele as mazelas da vida que tem impedido dele caminhar, tem impedido dele prosseguir, tem impedido dele ir adiante. Josué, prepara-te agora e passe esse Jordão. Deus não permitiu que Moisés passasse o Jordão. Olha só, Moisés tinha uma palavra, ser o quê? Libertador. Agora, Paulo, quando nós temos uma palavra de Deus, isso queima no nosso coração antes mesmo que a gente tenha clareza daquilo que Deus falou. Se alguém perguntar para mim, pastor, como que eu sei o que Deus tem para a minha vida? Primeiro, teu coração queima. Quando você está fazendo aquilo que se aproxima daquilo que Deus tem para você, o teu coração queima, você sente uma paixão, você sente um desejo de ir, de estar, de permanecer naquele lugar, com aquele lugar. E Moisés, ele já tinha uma palavra desde o seu nascimento, porque ele já nos conhece, antes mesmo que a gente fosse gerar no ventre da nossa mãe. Por quê? Porque ele nos elegeu nele, e a partir do momento que nós somos eleitos dentro do coração, do ventre de Deus, do interior de Deus, quando nós somos externados ou expostos da natureza de Deus, a gente já é exposto com um propósito na nossa vida. E aí Moisés, como grande libertador, o que acontece? Ele não tinha clareza de quem ele seria. Mas a primeira vez que ele vê um egípcio maltratar o hebreu, o que ele faz? Ele mata o egípcio, manifestando aquilo que já estava no seu coração. E perceba que a história de Moisés, ela é um prelúdio, ou ela anuncia aquilo que seria lá na frente. E aqui é um grande cuidado que a gente tem que ter, de fazer para Deus, sem Deus ter pedido. Moisés, ele manifesta o libertador que está dentro dele, só que fora de hora e fora de tempo. E aí o que acontece? Ele é conduzido para o deserto, só que é sozinho, fugindo para o deserto. A anunciação de quem seria Moisés está aqui. O libertador do povo hebreu, fugido para o deserto. Só que quando você faz aquilo que é para você fazer, sem Deus ter pedido para você fazer, você vai para o deserto sozinho. E aí Deus chama ele no meio do deserto, através de uma sarça ardente, volta, que agora eu quero fazer do jeito certo. Você vai ser o libertador, só que você vai fazer assim, assim, assim. E aí ele vai, chama todo o povo e faz tudo aquilo que você já sabe, e aí ele vai para o deserto, mas ele fala para o Senhor, eu não vou sair daqui sem que o Senhor esteja comigo. Aí Deus fala para ele, a minha presença vai. Ele fala assim, eu não te conheço, você vai mandar um anjo. Se o Senhor não for, eu não sairei daqui. E aí Deus fala, eu vou com você. E aí ele vai com Deus para o deserto. E quando Deus está com você no meio do deserto, acredite, somente seja forte e corajoso, porque tudo vai dar certo no final. Amém? Então preste atenção nisso. Primeiro Josué tinha que passar por onde? O Jordão. O Jordão é o lugar de cura, é o lugar onde Deus vai transformar, vai restaurar, é o lugar onde Deus vai clarear ou dar clareza do propósito, mas todos nós precisamos entrar lá. Todos nós precisamos descer em algum momento para ouvir Deus falar com a gente. Todos nós precisamos sair do lugar de evidência em alguns momentos e se esconder em algum lugar. A Bíblia diz que você precisa entrar dentro do teu quarto, fechar a porta atrás de você e falar com teu pai que está em secreto, porque ele te ouve em secreto. Então o que ele está falando tem alguns momentos para a gente conseguir prosseguir na nossa vida, a gente precisa descer no Jordão. Descer para ouvir o que Deus tem para falar, qual que é a direção que Deus tem para a nossa vida. Senhor, mas está tudo dando errado, Moisés morreu, nós estamos em luto, o povo está chorando, ninguém sabe mais quem vai dar a direção, ninguém sabe mais para qual caminho vai seguir. E quantas vezes na nossa vida a gente perde a direção, a gente fica perdido, qual que é a decisão que a gente precisa tomar, o que eu preciso fazer, qual o caminho que eu devo seguir. E Deus te fala assim, deixa para trás aquilo que já foi.
Você precisa se perdoar de coisas que aconteceram. A gente precisa perdoar coisas que fizeram com a gente, para a gente poder caminhar, conseguir avançar, conseguir evoluir na nossa vida. Verso 6, verso 4. O território de vocês... Verso 3, todo lugar em que puseres a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto do Líbano até o grande rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o grande mar, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei nem o abandonarei. Agora, olha o verso 6. E aqui ele inicia um processo na vida de Josué. Seja forte o quê? Corajoso. Porque você fará esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais dele. E aí ele segue dizendo novamente. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Dá uma pausa aqui. Porque você fará todo esse povo herdar a terra. No início do texto ele fala assim, prepara-se e passe o Jordão. Você e quem? Todo o povo. Todo princípio de Deus na nossa vida, todo lugar que Deus vai nos levar, Ele não pode nos levar sozinho. Preste atenção nisso. Nenhum propósito, nenhuma palavra de Deus na sua vida, Paulo, tem sentido se não incluir a Madalena, a Laura e a Emily. Sabe por quê? Senão o propósito na nossa vida se torna vazio. Porque quando, eu já falei sobre isso com vocês, quando Deus olha para a tua família, Ele não está olhando só um indivíduo. Ele está olhando a instituição mais poderosa que Ele colocou na terra. E o que Ele fala para Josué é uma coisa muito importante, a gente tem que entender isso. Josué, vai você, passe esse Jordão, você sozinho? Não. Você e todo o povo. Quando Deus nos faz avançar como igreja, não é o pastor que vai, é a igreja. Sabe por quê? Quando Deus olha de cima para baixo, Ele está vendo a igreja, a menina dos seus olhos, o projeto, a instituição. Ele não está vendo o pastor, Ele não está vendo a pastora, Ele não está vendo o irmão ali, Ele está vendo o compromisso que ele tem com a terra. E aquilo que sai do altar, querido, deixa eu te ensinar algo. Cuidado quando você olha para o homem. Por quê? Quando você olha para o homem, ele te faz errar, porque ele é um ser humano, ele é um humano. E quando você olhar para a minha vida e me ver como Eduardo, como ser humano, você tem que entender que aqui está cheio de defeito também. Mas quando você absorve a palavra de Deus que é liberada do altar, você não está olhando para o homem, mas você está ouvindo aquilo que Deus está falando através da vida dele. E Deus tem um compromisso com a sua vida, Ele vai tratar do profeta, mas a profecia foi liberada. Está entendendo ou não? Por isso que você não deve julgar o profeta, você deve julgar a profecia. Porque quando você julga a profecia, você está gabaritando ela com isso aqui. Aí você recebe ou não. Sabe quando você deixa uma oferta no altar? Isso é forte. Quando você deixa uma oferta, um dízimo no altar, o que acontece? Você coloca ali no altar. E todo sacrifício só é válido quando o sacrifício é morto. Uma semente, enquanto ela não morrer, ela não produz fruto. E a gente tem a tendência, tudo que a gente faz na igreja, no ministério, aí fora, tudo que a gente faz, a gente precisa ter um retorno visível. Mas não é assim que funciona. Porque tudo aquilo que você deposita no altar antes tem que morrer. Para que você colha frutos daquela semente que foi plantada. E aquilo que o sacerdote, ou a tesouraria, ou a igreja faz com aquilo que você depositou no altar, Deus vai pedir conta. E severamente. Agora, somente quando aquilo tem destino,
E eu vou falar uma coisa muito séria com vocês. Quando o sacerdote te rouba, ele vai pagar diante de Deus, mas a tua semente morreu. Não importa onde ele empregou a semente. Olha só a seriedade que é isso. Ele vai pagar um preço alto, mas somente quando a tua semente morre. Por isso, um alerta para você. Coloque os teus recursos onde tem visão. Não onde engorda caixas. Porque se você perceber que o caixa está gordo e a visão faltou, a tua semente não está morrendo. Ela está sendo, ela tá sendo colocada num celeiro, ela não está sendo plantada. Moisés morreu. Seja forte e corajoso. Onde puseres a planta dos seus pés, eu te darei. Aqui ele está falando de autoridade. Você vai passar pelo Jordão. Somente quando você passar por esse lugar, como eu disse, de cura, de restauração, de transformação, de ouvir Deus falar, esse lugar onde você se esconde no seio do Senhor e ali você descansa, ali você ouve o que o Senhor tem para dizer, o Senhor cura a tua alma, o Senhor cura as suas emoções. Depois de ter passado pelo Jordão, ele diz, onde você colocar a planta dos seus pés. Autoridade. E a autoridade você só exerce diante de tudo aquilo que você renuncia. A autoridade, o governo só é dado para homens e mulheres que renunciam. Não é aquele que quer evidência, é aquele que renuncia à evidência. Não é aquele que quer os holofotes da vida, é aquele que renuncia os holofotes da vida. Não é aquele que deseja os prazeres que a vida oferece, mas aquele que renuncia. Porque você só vence o pecado quando você renuncia àquele pecado. Você só governa sobre o pecado quando você renuncia a ele. Quando eu escolho deixar de fazer, eu passo a ter domínio sobre ele. Já ouviu aquela frase que todo mundo é escravo daquilo que fala? Enquanto aquela palavra está guardada no seu coração, você tem domínio sobre ela. Mas quando você fala, quando você expõe, você se torna escravo daquilo que você fala. Por quê? Porque você só governa sobre aquilo que você renuncia. E tudo aquilo que você não renuncia, acredite, está governando você. Quando você não deixa de pecar, quando você não deixa de fazer algo de errado, ou praticar algo que você sabe que é errado, você acha que você tem domínio sobre aquilo, mas aquilo está te governando. É como aquela pessoa que fala, eu fumo há 30 anos, mas não sou viciado. Mas como não é viciado? Eu paro quando eu quero, eu só não quis parar ainda. Quem já ouviu isso? Tinha um videozinho antigo, né, da onça. Você só governa sobre aquilo que você renuncia. E aqui ele está falando de autoridade. Quando você passa por esse lugar na sua vida, de deixar para trás aquilo que te bloqueia, o choro, as lágrimas ficam para trás. Você passa por um tratamento de cura na sua vida. Você renuncia àquele tempo. Agora Deus te dá autoridade e governo para você continuar caminhando. E aí ele diz assim, como prometi a Moisés, o território de vocês, aí ele começa a dar os territórios. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei e nem o abandonarei. Então somente seja forte e corajoso. O que é ser forte, gente? Preste atenção nisso. Isso talvez seja o ponto-chave dessa mensagem. O que é ser forte? É resistência. E o que é ser corajoso? É ousadia. Perceba que a direção que Deus dá para Josué não é só ser forte, porque a gente tem que ser forte, mas a gente não tem que ser só forte. Paulo fala o quê? Seja ousado. Porque com ousadia você entra em lugares que antes você não entrava porque você tinha medo. Agora ele diz para esse povo aqui, seja forte e seja corajoso. Por quê? Porque força está falando de resistência. E ele está falando isso por quê? Porque já é um anúncio de que não tem, mesmo que você deixe o tempo de luto, mesmo que você passe pelo Jordão, mesmo que você adquira a autoridade de Deus, ainda assim Satanás vai se levantar contra a sua vida. E ele fala, resista.
Seja forte, mesmo diante das crises da sua vida, das lutas que você passa na sua vida, porque você não está isento de nenhuma delas. E o Evangelho, ele não é fofo, não tem purpurina e muito menos brilho. O Evangelho de Deus está falando de nós resistirmos no dia mal, resistirmos a Satanás, lutarmos contra o pecado, preservar nossa santidade e caminhar para um alvo, para o autor e consumador da nossa fé. E ele diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, disserem todo mal de vós por minha causa. Ele está falando, haverá perseguição, mesmo servindo ao Senhor. E Paulo diz que não resistimos nem até a morte. Como que a gente vai abandonar esse amor? Seja forte, resista às pressões da vida. A gente vence uma luta cada dia, vence ou não vence? Não é um leão por dia que a gente enfrenta, não é um urso por dia. Às vezes é um gigante tão grande, tão enorme, forte, que vai demorar a batalha. Não é de um dia para o outro. Golias não chegou de manhã e foi vencido à tarde. Golias permaneceu ali afrontando durante um tempo. E as lutas na nossa vida, tem luta que vai permanecer durante um tempo. Tem luta que vai passar dias, vai passar meses. Para alguns, passam anos. E ele diz, seja forte, resista. Continua firme nesse propósito, não desista, não abandone o barco, continua, a tempestade está aí, mas ele diz assim, não o deixarei e nem o abandonarei, então somente seja forte e corajoso, resista. Tem orações que você precisa perseverar anos na sua vida. Daniel, como eu disse para vocês, nós vamos fazer jejum de Daniel, de 21 dias. Mas se o anjo não tivesse passado, Daniel estava jejuando até hoje lá. Por quê? Resistência. E a igreja, ela precisa ter resistência. Resistência não é só você vencer uma batalha, é você vencer uma hoje, sabendo que vai vir uma amanhã. É um campeonato, é uma corrida de longa distância, não é uma corrida de velocidade. A corrida de velocidade, ela dura 10 segundos, mas a corrida a longa distância, ela dura horas. E aí você tem que resistir. Como que você resiste? Você tem que guardar energia. Você tem que se alimentar, você tem que repor aquilo que está sendo perdido. Isso nós estamos falando de unção, nós estamos falando de relacionamento com Deus, nós estamos falando de você se preservar, você não errar, não pecar, você lutar contra o pecado, porque nós estamos numa prova de resistência nessa vida. É todo dia, o meu pastor ele dizia assim, a unção ela vem sobre a sua vida à medida que você busca ela, e cada um caminha com a unção da revelação que tem. Eu posso estar num nível da minha vida com Deus, na medida que eu busco a Deus, à medida da revelação, à medida da unção que foi derramada na minha cabeça. E você pode ter uma outra medida, a partir do relacionamento que você tem com Deus, mas é como uma lâmpada. Lembra o que é uma lâmpada? Não é essa que a gente acende. É aquela que a gente põe óleo, o azeite. E quando o azeite acaba, a chama se apaga. Por isso que a gente tem que reabastecer. Lembra das virgens? A gente precisa reabastecer a nossa vida. Com o quê? Relacionamento. Essa é a prova de resistência que a gente vive. E ele diz, e seja corajoso. E corajoso, nós estamos falando de avançar, de ousadia, de entrar em territórios desconhecidos, de dar um passo de fé, não somente racionalizar a nossa vida com Deus. É importante que você seja racional, é importante que você seja calculista, mas a vida com Deus é um passo de fé. Eu vivo pela fé, não por aquilo que eu vejo, mas a certeza, a convicção daquilo que Deus já propôs, já vai materializar na minha vida. É a certeza, é a convicção daqueles fatos que eu espero, mas eu não vejo ainda. Porque se eu não tiver ousadia, se eu não tiver coragem para avançar, eu paraliso.
E o medo nos paralisa, e talvez a maior artimanha de Satanás na vida do crente é o medo, é promover a falta de coragem, é fazer com que ele não avance, porque quando você está estagnado, é o prato cheio para Satanás. Porque se o crente não tem vitória na vida dele, ele desanima da vida com Deus. Por isso que Deus permite lutas na nossa vida, para nós vivermos de fé em fé e glória em glória. É uma luta atrás da outra, mas é uma vitória atrás da outra. Amém, queridos? Amém? Porque isso estimula o nosso coração. E todo crente, eu vou te falar com muita convicção, todo crente precisa de uma crisezinha para despertar. É verdade ou não é? Todo crente conformado, ele é um instrumento de Satanás. Agora, todo crente que ele está vivendo, toda hora Deus dá uma chacoalhadinha nas bases dele para ele despertar. Por quê? Porque o barco está lá, a tempestade está lá, mas Jesus está lá dormindo. E aí percebe uma coisa, Jesus ele não pode ver uma tempestade que ele vai dormir. Ele não pode ver uma crise que ele vai descansar. Por quê? Porque ele precisa que você ative a sua fé. E vai correr lá na proa do barco, não sei, na ponta, onde ele estava. Vai lá, Jesus, não tem contigo que nós perecemos. Nós vamos morrer e você está aí dormindo. Ele fala, cara, que falta de fé. Como falta de fé? O barco vai virar, a tempestade está aí, a chuva está caindo. Não é falta de fé, ele fala, é falta de fé. Homens de pouca fé, né? Até quando estarei contigo? E aí ele dá uma voz para o mar, e dá uma voz, uma palavra de ordem para a tempestade. E aí causa uma confusão. Quem é esse que até o mar obedece? Aleluia. Todo crente precisa de uma crisezinha para haver um despertamento na nossa vida. E se a gente não caminhar assim, sendo forte, resistindo às crises, resistindo às lutas na nossa vida, e ao mesmo tempo tendo coragem para avançar, a gente não conquista. Quantos passos de fé você já deu na sua vida? Nós demos vários, né? Misericórdia. A minha mãe fala, meu Deus do céu, meu filho, ou Deus tem algo muito grande na sua vida, ou ele precisa ajustar algumas coisinhas na sua cabeça. Fala, mãe, vamos crer na primeira, né? E a segunda também está tudo certo. Agora, vamos lá. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja o quê? Bem-sucedido. Por onde quer que você andar, não cesse de falar do livro dessa lei. Pelo contrário, medite nela de noite e de dia, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nela está escrito. Olha como termina. Então você prosperará e será bem-sucedido. Quem quer prosperar na vida aqui? O segredo está aqui. Olha o segredo. Medite nela, de noite e de dia. Tenha cuidado de guardar tudo aquilo que eu ordenei ao meu servo Moisés. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. E assim prosperará e será bem-sucedido. Presta atenção nisso. Não cesse de falar. Não cesse de comentar. Não cesse de reproduzir aquilo que você está recebendo. Perceba que o texto aqui, ele é muito claro, ele não está falando assim, não cesse de ouvir Deus falar. Ele está falando, não cesse de falar. Não cesse de pôr para fora aquilo que Deus está colocando aí dentro. Toda multiplicação parte de uma divisão. Toda multiplicação parte de você colocar para fora aquilo que Deus está colocando aí dentro. Toda multiplicação, ela parte de uma semente que Deus planta, não. Aquela semente que você arranca de dentro de você e coloca na vida de alguém.
Presta atenção nisso, o que é meditar de dia e de noite? Meditar é você pensar, é você ruminar, é como aquele animal que fica, ele pega aquele alimento, vai para o estômago, volta, ele fica mastigando e vai e volta, é você meditar nela de dia e de noite, é você falar sobre o assunto, é falar sobre aquilo que Deus fez. Por que o texto está falando? Ele está chamando a atenção de Josué acerca daquilo que ele falou com Moisés, porque lá na frente você vai ver que depois que Josué, uma geração inteira, não ouve falar dos feitos do Senhor, e Deus já está falando no primeiro capítulo que era para ele fazer. Não pare de falar. Não pare de falar sobre Deus. Onde você estiver, Paulo, fala sobre o que Deus está fazendo na vida de vocês. Por quê? Você aprende quando você compartilha. Todo professor, ele aprende mais quando ele ensina do que quando ele está sendo ensinado. Todo pastor, quando está aqui em cima, quando ele está pregando, ele está aprendendo muito mais das Escrituras do que quando ele está em casa lendo. Porque aquilo que ele fala, aquilo que ele compartilha, Deus passa a encher o coração dele. E o que o texto está falando aqui? Josué, seja forte, corajoso, mas tem um segredo na sua vida: não pare de falar das obras do Senhor, daquilo que ele fez, daquilo que ele tem para fazer, dos propósitos da vida dele. Não cesse de falar desse livro da lei. Quando você estiver junto, fale sobre isso. Eu preciso contar os testemunhos daquilo que Deus faz na minha vida. Eu preciso falar, aquilo que eu leio desse texto, não pode parar aqui. Eu tenho que ficar pensando. Uma coisa que eu falo, eu caminho dessa forma, querido. Deixa eu te falar algo. Se você me perguntar quando que eu preparo a palavra, eu vou te falar, eu não sei. Mas Deus vai me dar a palavra ao longo da semana, extraindo aquilo que já está dentro de mim. Extraindo aquilo que eu medito. Não é uma leitura que vai te dar uma palavra, é aquilo que você medita, de dia e de noite. E aí Deus vai extrair de dentro de você coisas que Ele colocou dentro do seu coração. Eu sempre falei assim para a pastora: a gente precisa sempre nos aperfeiçoar. Por quê? Um exemplo, nós já vamos encerrar com isso. Há alguns anos atrás, a pastora ingressou na igreja, e eu, como um bom observador que sou, eu percebi que ela foi para a igreja, né? Ela chegou ali e tal, toda bonitinha, e me apresentei a ela e tal. E fomos conversando. Eu percebi que ela era ministra de louvor, porque ela já tocava na noite. E o tempo vai passando tudo. Ela ingressou no louvor, e eu, que não sou bobo nem nada, o que eu fiz? Eu preciso estar perto dela. E aí o que eu fiz? Eu fui aprender a tocar algum instrumento, porque eu tinha que estar no louvor, né? E aí eu comecei tocando percussão, se eu não me engano. E depois abri uma brecha, fui tocar contrabaixo. E depois eu fui tocar bateria. Quando eu fui tocar bateria, eu fui por uma lacuna que tinha, um buraco que tinha no louvor. E não tinha quem tocava, eu fui lá, aprendi rapidinho, ficava em casa ali no sofá, aquela coisa, fui tocar bateria na igreja. Quando eu fiquei ali quase um ano tocando bateria, um dia ela chegou para mim e falou assim: olha, deixa eu te falar algo com todo carinho do mundo. Eu falei: o que foi? Ela falou: você precisa melhorar. Eu falei: mas tudo bem, mas como? Por que precisa melhorar? Ela falou assim: enquanto não tem ninguém, você serve. Quando chegar alguém melhor que você, vai haver escolhas, e você vai ficar de lado. Preste atenção nisso. E aí eu continuei tocando, e de fato apareceu pessoas, e aí foi sendo colocado nas balanças da vida. E quantas vezes a gente vai sendo excluído de um lugar que a gente se doou tanto? E eu fui ficando de lado. Mas eu nunca pude falar que eu não fui avisado daquilo que aconteceria. Até que nós fomos ordenados, o pastor pediu para a gente cuidar da igreja e foi convidado com todo carinho para se retirar do louvor. Né? Era melhor como pastor do que como músico. Né? Mas a lição que eu tirei daquilo é o quê? A gente precisa nos aperfeiçoar.
nos aperfeiçoar, adquirir de Deus capacidades que nós só conseguimos em Deus, para poder avançar na nossa vida, porque essa vida, nós sempre vamos ser colocados nas balanças da vida. E se você não tiver o que oferecer, você não vai ter quem para se alimentar daquilo que você tem. Então, toda vez que alguém me pergunta, quando que o Senhor monta uma palavra? Eu falo, quando Deus extrai de dentro de mim aquilo que Ele colocou. E aí, ao longo da semana, Paulo, você vai ter os seus devocionais. Esses devocionais são construções que você faz na sua vida para que Deus te capacite para você chegar lá. E aí uma pessoa que não consegue se alimentar, meditar, buscar, ir para o Jordão, como eu disse, ir lá ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar, pisar num lugar desconhecido, resistir os pecados, as paixões da vida, resistir os lugares, os ambientes que não convém que você esteja, resistir a amizades. Essa pessoa não tem condições de avançar. E aí não é feio quando você é colocado na balança, porque você está ciente daquilo que pode acontecer. Não cesse de falar do livro, pelo contrário, medite nele dia e de noite. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, e que eu quero encerrar com você. Alguém que toca violão, ele toca 4 notas. Dá para fazer um louvor, adoração? Dá, não dá? Ainda mais hoje, né, Anderson? Esse worship da vida, com 4 notas, você fica cantando o dia inteiro. Dá para fazer ou não dá? Deixa eu subir aqui. Oh, meu Deus. 4 notinhas, faz ou não faz? E Deus vai te usar. Mas quando você consegue fazer um acorde lindo e maravilhoso, Deus pode usar mais ou não pode? Ele vai te usar na capacidade que você tem, mas Ele pode te usar muito mais quando você se capacita mais. Estou certo ou estou errado? É a medida que Deus tem para a sua vida. Deus pode colocar na sua mão um projeto e vai ser abençoado, vai ser maravilhoso. Mas Deus pode colocar na sua mão coisas tão grandiosas que você nunca nem foi capaz de sonhar na sua vida. E quem vai fazer essa diferença é você. Abandonando aquilo que ficou para trás. Parar de chorar, enxugar os olhos, enxugar. Já fiz o luto, já chorei. Agora eu vou para o Jordão buscar a direção de Deus. Vou buscar de Deus a cura que eu preciso. Vou buscar de Deus a restauração que eu preciso. A misericórdia, o perdão que eu preciso. E aí eu vou pisar e Deus vai me dar autoridade. E por essa autoridade eu vou caminhando, resistindo o mal. E tendo ousadia para avançar. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Papai amado, nós te louvamos e te adoramos, Senhor. Que nessa noite, Senhor, possa fluir do nosso coração. Ó Deus, o fruto daquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Ó Deus, todo lamento, todo mal que ainda resiste dentro de nós, nós abrimos mão, nós renunciamos, Senhor. Todo desejo, toda paixão, todo desejo humano, toda paixão, Senhor, que nos afasta do Senhor, nós renunciamos, Pai. Nessa noite nós queremos entrar no Jordão, de forma que até aquilo que está em oculto na nossa alma, seja arrancado de nós. Deus nos leve isso. Não nos permita avançar sem antes ser tratado no nosso coração, no nosso íntimo, na nossa alma. Ser restaurado, Senhor, a nossa aliança, o casamento, a família, aqueles ajustes que só o Senhor pode encontrar na nossa intimidade, só o Senhor pode revelar, só o Teu Espírito Santo pode revelar dentro do nosso coração, que muitas vezes até para nós está encoberto. Nos leva para o Jordão, Deus, e fale conosco.
Nos ensine, Senhor, a viver um novo momento na nossa vida. Um momento, Senhor, onde aquilo que o Senhor está nos dando nesses dias, Senhor, seja somente um sinal de onde o Senhor quer nos levar. Que as palavras que saiam desse altar, Senhor, seja como uma semente, Pai, no nosso coração, e produza fé. Fé para resistir, para ser forte, para resistir. Isso é um mandamento, um propósito que o Senhor tem para nós, na nossa vida. Resistir, resistência, permanecer firme, ser forte. Porque os desejos vêm na nossa vida. O desejo pelo pecado, o desejo por ambientes que nos afastam do Senhor. As lutas de Satanás contra nós, elas são ferozes muitas vezes. Ela vai tentar contra a nossa casa, contra a nossa família, mas tão somente seja forte. É uma palavra de ordem. E nos ensine, Pai, a dar passos de fé em direção àquilo que o Senhor tem para nós, com ousadia e coragem. Arranca todo o medo que nós temos, arranca todo o medo do desconhecido, arranca todo o medo, toda a falta de fé, toda insegurança, tudo aquilo que tem nos prendido, nos bloqueado, Senhor, de entrar num tempo contigo. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa. Que o amor de Deus Pai, as consolações do Espírito Santo e que as misericórdias do nosso bom e lindo Jesus esteja sobre a tua vida e toda a tua família. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, você que pode. Aleluia. Glória a Deus. Querido, deixa eu falar algo para vocês. Antes de você ir, no domingo